Está até no presente agora, está até sorrindo, viu? Estava séria. Receba o nosso abraço, receba o nosso carinho. Sejam muito bem-vindos à comunidade evangélica Rehoboth. Obrigado, Agil. Já estava sentindo falta da água. Quem já acordou, fica de pé aí, vamos celebrar um pouquinho com nossos irmãos. É o quê? É o amor. Só quem conhece Jesus sabe o que é o amor dele, né, irmãos? E aí, casal, gostaram do presente? É bom, viu? E aí, varão de preto, gostou do presente? Agora deu um sorriso, estava sério. Aleluia. Sejam muito bem-vindos. Pô, André, tu pegou a galera, André. Parou na hora errada. Amém. Vai no aleluia, então. Os nove visitantes, sejam muito bem-vindos, amém, irmãos? Se não tiver uma igreja, fique conosco. Se estiver afastado do Senhor, volte para a presença do Senhor nessa manhã. Amém? Receba o nosso carinho, o nosso abraço. Sejam muito bem-vindos. Aí são nossos pastores, presidentes, estão de férias, mas receba o abraço deles também. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Vocês enrolaram direitinho. Aleluia. Pode sentar aí, toma seu assento nessa manhã. Hoje é aniversário do seu pastor Alexandre. Como eu não deixei vocês dar um abraço nele na quarta-feira, né? Me perdoa. Mas manda uma mensagem para ele, que ele está com o WhatsApp lá, dá um parabéns para ele. Se quiser, faz uma chamada de vídeo, né? O bom do WhatsApp é isso, né? Que é tudo de graça, né? Não paga. Então aproveite, tá? Não deixe de mandar uma mensagem lá no Instagram. Sei que tem o número dele, manda pelo WhatsApp. Dá um parabeniza ele lá, amém? 40 e alguns anos. Vocês, né? Vocês sabem, né? Estava aqui quarta-feira, né? Ah, legal. Isso aí é novo, ninguém sabia, é inédito, viu, dona? Revelou agora. Cacá é o filho da... Esqueci o nome. Da Emília. É verdade. Perdoa eu. Aleluia. Quem conhece a dona Emília aí, gente? Oi, Jesus. Oi. Ah, é? Eu vou mandar tirar isso aqui hoje, tá? Vou botar embaixo aqui. Amém? Me ajudem aí, tá? Logística. Parafusadeira. Porque tá... Deu para ver assim? É porque se eu ficar muito para frente, dá ruim no som. Né? Mas tá bom? Oi. Eu estou me escutando bem, né? Tá bom assim? Mas alguém não vai ver, de qualquer jeito. E se eu ficar muito aqui, eu já tropecei na caixa de som e na televisão. Eu vou acabar caindo, gente. Mas escute a minha voz, olha pela televisão aí, vai dar bom. Amém? Vamos colocar os recados rapidinho aí, irmão? Reencontro Kids é esse final de semana, hein, gente? Você que tem um filho de 8 a 12 anos, não esqueçam ou não deixem de fazer a inscrição. Está no link lá da liderança também. Vai ser agora de sexta a domingo, vai ser um reencontro primeiro, inédito, nunca teve. Então, irmãos, se é inédito, nunca teve, né? Então vai ser diferente. As crianças vão passar pelo todo o processo que a gente passou pelo reencontro também. Então, você que tem um filho de 8 a 12 anos, vale muito a pena esse investimento, amém? Então corre lá, faça a sua inscrição. Próximo, André. Pensei que tinha jovem nessa igreja, né? Antigamente tinha jovem, agora mesclou um pouco, né? Mas dia 20 agora de janeiro, feriado no Rio de Janeiro, vamos ter o nosso congresso, o Upper Grade Elementar. É o terceiro, quarto, quinto, qual ano? Sexto ano. É o sexto ano do nosso congresso.
Então, dia 20 de janeiro, vem para cá, vai começar às 13 horas, almoça, corre para cá, que vai ser maravilhoso. Você já sabe ali os temas: fogo, água, terra e ar, e vai ser top demais. O pastor Castro já montou as ministrações, sabe que o cara é diferente, né? Sabe que o cara tem uma criatividade, ele pega a Bíblia e enxerga o que ninguém enxerga, né? E vai ser top demais. Serão 3 ministrações, uma vai completar a outra, então você precisa estar nas 3, porque se você chegar na metade, você não vai entender, se chegar no final, pior ainda. Então você vai precisar participar das 3 ministrações, porque um vai complementar a outra, e o final vai ser tremendo. As meninas da dança já estão preparando aquele final da dança também, que vocês sabem que elas arrebentam também, então Deus vai usar tremendamente elas aqui. Então dia 20 de janeiro, às 13 horas, congresso? Desse jeito. Retiro espiritual, de 13 a 18 de fevereiro, a partir de 12 anos de idade. O pastor falou um negócio de família aí, depois vocês resolvem com o Castro e com a Lorena, eles dão um jeito deles. Mas é a partir, seu filho de 12 anos está liberado, pode mandar ele para lá, 12, 13, 14, 15, até 100 anos você pode ir. São 5 dias maravilhosos, começa na sexta e a gente volta para cá na quarta-feira, direto para o culto. Tem brincadeira, tem palavra, tem dança, tem festa temática. Quem já foi sabe como é que é. Quem já foi para o retiro aí? É bom ou não é? E esse não vai estar liberado, né? Ninguém vai dormir, vai ficar os 6 dias virado direto. Amém? Quem quer? Cadê os jovens que querem ficar virado direto? Ué, desistiram? Mas amém, mas não deixe de ir não, irmãos, é muito top, é maravilhoso o retiro deles. Amém? Vamos lá? E é o ano transbordar. Glória a Deus. Aplauda o Senhor bem forte aí, irmãos. Esse período de férias do pastor Alexandre, eu e o pastor Jorge vamos estar ministrando aqui. Hoje à noite vai ser o pastor Jorge. Então, se você quiser, vem de novo à noite. A palavra com certeza deve ser diferente. E agora de manhã eu acredito que vai ser bem breve. A palavra é bem curta. Você vai sair daqui ainda para tomar um café da manhã ainda, ou para ir para a praia. Quem vai para a praia depois do culto? Só tu, David? Ninguém quer sol, né? Todo mundo está fugindo do sol, né? Glória a Deus. Eu também vou para o ar-condicionado que é melhor. Não é não, gente? Jesus. Eu fui em 2 festas essa semana. Jesus. Rapaz, estava quente. Estava quente. Estava calor lá. E eu quero falar sobre transbordar. Amém? Estamos no ano do transbordar, sim ou não? Então vamos falar do transbordar um pouco. Desde do tema que o pastor liberou para a gente um pouquinho antes, Deus colocou essa pergunta no meu coração e eu quero transmitir a vocês como o tema da mensagem. Coloca aí, André, o tema da mensagem. No princípio. Você pode ler no 3? 1, 2, 3. No ano do transbordar, eu te pergunto, o que vamos transbordar, gente? Porque transbordar a gente precisa estar o quê? Cheio, sim ou não? Só transborda quem está cheio, senão não tem como transbordar. E a minha pergunta é justamente essa: do que você está cheio também? Porque a gente só vai transbordar do que a gente está. Vou repetir bastante para fixar bem. A gente só vai transbordar do que a gente está. Do que a gente está cheio. E do que você está cheio, irmão? Porque o que está cheio vai transbordar na tua vida. Eu não vim falar de prosperidade, eu não vim falar de carro, de casa, de trabalho. Isso tu vai trabalhar para conquistar. Eu vim falar do que a gente precisa transbordar como homem e mulher de Deus, como cristãos de verdade, como agentes do reino de Deus. E Mateus 12, 35 vai dizer que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Esse versículo vai dizer, do coração bom, ou do homem bom,
sai coisas do coração bom. Obrigado, André. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração. Então a pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração. Continua então, André, 36. E eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão conta de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras, vocês serão absolvidos e por elas serão... Continua, André. Alguns dos mestres da lei e fariseus vieram a Jesus e disseram, mestre, queremos que... Não, perdão. Para aí mesmo. Eu não tinha posto tudo aqui não, só tinha posto a introdução. E aí ele vai dizer depois, mais na frente, acho que no 39, 40, ele vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. E é justamente o que o nosso coração está cheio que vai transbordar através das nossas atitudes, comportamentos e palavras. E sobre esses comportamentos, essas palavras e essas atitudes, nós seremos absolvidos ou seremos condenados? E aí eu te pergunto, do que o teu coração está cheio? Do que tu vai transbordar no ano de 2026? Do que nós vamos transbordar? Vamos transbordar da presença de Cristo? Ou vamos transbordar do rancor, da mágoa, da inveja, do ódio? Pastor, terminou o ano maravilhosamente falando de uma tesoura, irmão. Ou a gente vai realmente pegar essa tesoura e cortar todas as raízes que tem prendido a gente, a passados, a comportamentos, a sentimentos, a atitudes passadas, para viver um transbordar de Deus, ou a gente vai transbordar, continuar transbordando o que a gente transbordou ano passado, o que a gente vem transbordando há anos na nossa vida: amargura, inveja, rancor, mágoa, ressentimentos. E Deus não nos chamou para isso, irmão. Deus nos chamou para transbordar do amor e da graça dele. E isso é tão difícil ver no tempo de hoje, irmão. É tão difícil. A gente vai ler alguns textos aqui, bastante versículos. E o Paulo, o mesmo Paulo que a gente aprendeu tanta coisa, mas é o tanto um Paulo que bate tanto na justificativa da nossa carne para justificar os nossos erros. E nessa manhã eu quero trazer um confronto para mim e para você dessa palavra. Que essa palavra aí nos confrontar nessa manhã. Que a gente venha pegar essa tesoura que foi ministrada no final do ano e realmente venha cortar de verdade a velha criatura para viver o novo de Deus sobre a nossa vida, irmãos. E logo após essa tesoura, o pastor trouxe na primeira mensagem: não julgues, não condene e perdoe. Isso é o princípio do evangelho, irmão. A religião quer que a gente não perdoe, a religião quer que a gente pague com o mesmo preço, a lei quer que a gente pague olho por olho, dente por dente, mas Cristo não, irmão. Cristo veio para transformar, por isso que Ele foi crucificado, porque ninguém entende o que Ele fez. E parece que a gente está dentro de uma igreja, dentro realmente de uma bolha, que a gente não consegue enxergar o que Cristo veio trazer na cruz, o evangelho que liberta da religião. Um evangelho que liberta das nossas prisões emocionais. Um evangelho que nos liberta do nosso passado. Um evangelho que nos liberta da palavra de rejeição, da palavra maldita, da palavra que foi amaldiçoada. Um evangelho que traz vida. Um evangelho de Cristo. Um evangelho que suportou tudo isso para falar: você consegue. Mas somos nós que vamos decidir do que nós vamos encher. Porque a gente enche do que a gente ouve. A gente enche do que a gente lê. E o que nós temos ouvido? O que tem nos ensinado? O que nós temos praticado? E aí quem vai trazer o que a gente está cheio? E eu quero trazer aqui iniciar
algumas histórias de pessoas que deixaram esse sentimento, essas palavras, entrar no coração e transformar numa ação que condenou eles. Eu não sei como tu chegou aqui com o teu coração, irmão. Eu não sei do que você está cheio nessa manhã. Você ainda tem muito ressentimento, muita mágoa, muitas coisas aí dentro te perturbando e não deixando você viver um evangelho de transformação. Que nessa manhã o poder do Espírito Santo que habita entre nós faça essa cirurgia em você. Toque onde tem que tocar, corte onde tem que cortar, tire toda a raiz de amargura, toda a raiz que te prende a um passado que tem te matado aos poucos, e traga a transformação, a alegria de Cristo, a verdade de Cristo, irmão. Que o Cristo ressurreto nos toque nessa manhã como nunca nos tocou. Que a verdade do Evangelho de Cristo, que não te prometeu riqueza, mas que te prometeu uma vida eterna. Que, como foi falado, que todo cisco que está no teu olho, que está no meu olho, ou melhor, que toda trave que não deixa a gente enxergar um evangelho que Jesus veio pregar para a gente, que esse evangelho nessa manhã entre nossos corações, rasgue a nossa vaidade, rasgue o nosso orgulho, rasgue o nosso egoísmo, para que a gente possa viver, as pessoas olharem para a gente e falar: ali vai um homem, ali vai uma mulher cheia do Espírito Santo, ali vai um Pedro que onde ele passa, a sombra dele cura, aonde ele passa, a transformação, ali vai o João Batista, ali vai um John Wesley, ali vai um homem que tocou a planta do pé dele, e pessoas são mudadas, não pelo falar, mas pelo posicionamento. Que haja hoje um toque do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a tua. Que viemos mergulhar nesse evangelho, onde que é morte de cruz, onde é obediência total à palavra de Deus, irmão. E a gente já inicia dentro de uma igreja, dentro de uma família, com dois homens, Caim e Abel. E olha o que a Bíblia diz, irmãos. Gênesis 4, 3, 4 e 5. Ele vai dizer: o tempo passou, Caim e Abel nasceu, teve uma grande colheita, apresentaram cada um a sua parte. Abel, por sua vez, pagou o primeiro de tudo, primeiro carneirinho nascido. André, acho que eu estou na... Acho não, eu estudei e acabei ficando aqui e não quis mudar. Eu estou na NTLH, tá? Por favor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho, nascido do seu rebanho, matou e ofereceu os melhores para o Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Caim ficou o quê? Por quê? Foi rejeitado a oferta dele. O problema não é a rejeição, o problema é o que a gente vai fazer com a rejeição, irmão. O problema não é o que falaram, o que fizeram, o que rejeitaram. O problema não é quem rejeitou a gente. O problema é a minha reação diante dessa ação, irmão. Caim ficou furioso, e a fúria dele transformou em ódio, que matou o irmão. Como a gente vive isso nos dias de hoje? Como a gente vive isso na nossa casa, na nossa família? Quantos irmãos estão furiosos? Quantos irmãos estão matando outros irmãos na família, na igreja? Porque não está aceitando a rejeição. E Deus falou para Caim: coloca os 6 aí. Então o Senhor disse: por que você está com raiva? Você nasceu de novo, você não é nova criatura, as coisas velhas não ficaram para trás. Por que essa situação ainda está trazendo raiva na tua vida? Por que essa situação ainda está trazendo mágoa em mim? Eu não nasci de novo, eu não sou nova criatura.
Cadê o Espírito de Deus que habita em mim? Mas pastor, não é bem assim. Não era assim da lei, Bill, que era olho por olho, dente por dente. Quando Jesus veio, a lei, ele veio para cumprir a lei, mas ele disse, chega de olho por olho, dente por dente, agora não é mais assim. Mas eu quero mudar, porque facilita a minha vida. E aí Deus vai dizer para ele, por que anda carrancudo? Porque não tem um sorriso? Porque essa situação tem te paralisado, não tem deixado mais alegria? Ou você esqueceu que o que está dentro de nós é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, a alegria é um fruto dele? E ele vai dizer ainda no 7, André, se tivesse feito o que é certo, você sabe o que é o certo, eu sei o que é o certo. Se não tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. A alma adoece, a dizer, a alma alegre formoseia o rosto. Se não tem um sorriso, é porque tua alma está doente, por causa desse ressentimento, dessa raiva que ainda não liberou o perdão. Porque você está com a tesoura na mão, mas não quer cortar. Porque parece que cortar vai doer em você. Você está sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera, e quer dominá-lo, mas você precisa vencer. Caim é decisão, irmão. Ou a gente realmente vai pegar nossa tesoura e vamos cortar tudo, abandonar essa raiva, essa mágoa, e falar, eu perdoo, e viver o novo de Deus, ou a gente vai continuar vivendo uma religião e não um evangelho. E aí depois tem um outro episódio muito conhecido. Eu trouxe esse episódio bem conhecido para facilitar a minha vida e a de vocês também, para a memória ficar bem ativa. Saul, 1 Samuel, coloca para mim aí, André. 1 Samuel 18, 6, do 6 até o 9. Olha o que ele vai dizer para a gente também. Saul, quando os soldados estavam voltando para casa depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para encontrar o rei Saul. Elas cantavam canções o quê? Alegres, dançavam, tocavam pandeiro e lira, alegravam-se e cantavam assim: Saul matou? Saul matou? Davi matou? 10.000. Mas olha o que aconteceu com Saul. 8, André. E Saul não gostou, ficou muito zangado e disse: para mim as mulheres deram 1.000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está falando agora é ele ser rei. A inveja tomou o coração de Saul. E a Bíblia vai nos dizer: alegre com que? Por que você não se alegra com a conquista do teu irmão? Porque a alegria do meu irmão tem que trazer inveja para dentro de mim. Porque a gente fala que a gente tem que preparar líder de célula. Está aí, não? Está aí ou não? Então, porque quando você libera um co-líder, você prepara um co-líder, ele começa a ser melhor do que você, a ganhar mais vida do que você, a célula que você multiplicou, a dele está multiplicando mais ainda, e você começa com um sentimento de inveja. Esse sentimento vai te matar, vai te deixar maluco, igual deixou Saul. Começou a perseguir Davi por algo bom que Davi tinha feito. Celebre com aquele que você formou. Ele tem que ser maior e melhor que você, sim. Não é somente falar da boca para fora que o meu filho tem que ser melhor do que eu. Não, o teu liderado tem que ser melhor do que você, porque se ele for melhor que você, você cumpriu um papel, irmão. O próprio Cristo falou: vocês farão maiores milagres do que eu. O próprio Cristo liberou uma palavra. E por que a gente não consegue, irmão? Porque a inveja tem tomado conta da gente. Não eu que tenho que ser. O poder é meu, não, irmão. O poder, a honra e a glória é dele. E a inveja fez Saul correr atrás de Davi, querer matar Davi.
E eu estou falando coisas naturais do nosso dia a dia, irmão. Quantos já foram rejeitados por alguma situação, por alguma pessoa? Quantos foram rejeitados? Pai, mãe, cada um tem uma história, até que Jesus chegue. Até que Jesus chegue. O meu irmão, ele pode querer competir comigo, ele pode querer, mas eu não vou competir com ninguém. Ontem nós fomos correr 21 km, né, Tiago? Aleluia. Fomos, irmãos. Saímos do recreio, fomos até quase a barra, deu 10h30, né, Caio? Estava eu, Caio, Tiago. Cadê o Douglas? Está aí? O Douglas lá. Quem mais foi? O Alex também está aqui. Está todo mundo aí, viu? E todo mundo fica de pé aí, quem correu ontem aí. Fica aí, está todo mundo de pé. Isso aí. Faltou quem? O Renato não conta, que o Renato ele é extraterrestre. O cara há 4 anos vende docinho andando na cidade toda, irmão. Correr para ele é mole, né? O cara é seco. Mas o que eu quero dizer é que eu falei para eles, a gente não vai competir. A gente vai completar. A gente vai um ajudar o outro. E aí chegou no 13, 14 ali. O Tiago começou, né, a cansar um pouquinho. Aí o Caio seguiu com a tropa dele. E eu, como bom pastor, né, fiquei com a minha ovelha. Sou bobo, né? Falei, não posso deixar a uma, né? As 99 foram, eu vou buscar a perdida. Aí voltei, né? E vim com ele no trotinho. Chegou uma hora que não deu mais para trotar. Falei, vamos andando, Tiago. Mas fomos andando até o final, irmão. Completamos 21, Tiago. E vamos voltar para melhorar o tempo. A gente vai fazer correndo. Mas a gente não está para competir, irmão. E o mais legal, o Caio finalizou com os meninos. Aí tá eu e o Thiago vindo andando. Daqui a pouquinho vem o Caio com uma bicicleta. Pegou a bicicleta lá no quiosque, vem ele com 2 Gatorade. Deu pra gente ir bebendo, e ele voltou com a bicicleta. Isso é evangelho, irmão. Não é sobre quem vai chegar primeiro, é que todos cheguem junto. Não é competir para quem faz melhor tempo ou maior tempo, não. É para que todos consigam falar assim, você pode. O evangelho veio para isso, por isso que a gente passa por algumas situações na nossa vida, de rejeição, de inveja, sabe? De traições, para que a gente supere e fale para o outro, cara, tu pode. Por isso que Jesus veio mostrar tudo isso para a gente, para que hoje Ele pudesse ministrar na nossa vida através da palavra e falar assim, eu venci como homem, você vence também. E esse é o evangelho. Não deixe que essa rejeição, que essa inveja mate vocês, irmãos. Não deixe que isso, não deixe vocês serem transformados pelo poder do evangelho. O poder do evangelho é muito maior que as nossas dores. O poder do evangelho de transformação é muito maior que uma rejeição, que uma inveja, que uma traição. Jesus mostrou isso para a gente na prática. Absalão quis matar também o irmão dele, Aminon. Mas pastor, foi muito grave. Ele estrupou a irmã. Sim. Mas Absalão também era pecador. Então tem hora que a gente precisa entender o que Deus quer falar com a gente. Só que é muito fácil para esses homens a gente tomar essas atitudes de revidar. Êxodo 21, 23 vai dizer justamente o que eu estou fazendo essa introdução aqui. Nosso texto básico hoje vai ser Mateus 5 e Gálatas 5. Êxodo 21, 23. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por? Fala aí, irmão, fala que aproveita para falar porque você gosta disso. Mas se a mulher for ferida gravemente, o castigo será o quê? Olho por olho, mão por mão, queimadura por queimadura, machucado. Não é melhor assim, não é mais fácil? Sim ou não? Fala a verdade, irmão. Não é mais fácil? Me machucou, me bateu, vai. Quantas vezes você já falou para o teu filho isso? Se apanhar na rua,
chegar em casa vai apanhar de novo. Então vai pra rua e briga lá, bate. Se bater, irmão, pega uma madeira. Quem já falou para pegar uma madeira? Se o cara for maior, pega uma madeira, pega uma pedra, ataca e sai correndo. Quem já falou isso? Quem já fez isso? É uma realidade. É mais fácil, irmão. Viver essa vida, Daniel, é mais fácil. É o que meu desejo quer, a minha carne quer. Quantas vezes a gente quer viver dessa forma, no casamento também? A Bíblia fala o quê? A resposta branda é como um furor, mas você não quer saber. Qual é o maior ditado? Toda ação tem uma, mas não essa. Essa reação que você tinha era antes de Cristo, agora com Cristo. Não, toda ação tem uma reação, pastor, não vem com essa não. Agiu, eu vou ter que ter minha reação. Então, tem a reação que Cristo teve. Você não é discípulo de Cristo? Tem a reação que Cristo teve. Judas vai me trair. Senta na minha mesa, toma uma ceia comigo. Pedro vai me negar. Eu vou voltar para pegar ele de volta. Eu adoro pregar esse evangelho. E tento viver. Eu sei que não é fácil. Mas esse é o evangelho de verdade. Esse é o evangelho da cruz de Cristo. Casa, carro, profissão, tu vai trabalhar e vai estudar, irmão. A gente já somos abençoados pelo nosso pai Abraão, irmão. E Cristo já prometeu pra gente que não vai faltar o pão de cada dia, nem a vestimenta. Mas o restante, irmão, é simples, quer ver? Faz uma inscrição no concurso público. Eu já sou abençoado, não sou? Sim ou não? Então vou fazer a inscrição e vou fazer a prova e vou passar. Vou? Vai nada, irmão. É estudar, cara. Vamos parar de confundir, fazer um evangelho de mandinga. Evangelho não é isso não, isso aí vai estudar. Vai se formar, vai fazer uma faculdade, vai se tornar um engenheiro, um advogado, vai se tornar alguém que você vai ter um salário bom e vai conquistar o teu carro, a tua casa, a tua viagem, o que você quiser. Não, Deus vai me dar, não. Deus já te deu. Vida eterna. Ponto final. O pastor falou, seja você. Então vamos. Mas é mais fácil. Só que Davi nos ensina algo aqui, dente por dente, olho por olho. Também é muito quando nós, que a Bíblia fala que quanto mais somos perdoados, mais somos misericordiosos. E Davi mostra para a gente numa prática real. Porque Davi, 1 Samuel, não precisa botar não, 1 Samuel 25, depois você lê em casa. Ele pediu para o soldado dele ir até o território de Nabal, para pedir Nabal suprimento, algumas coisas. E Nabal negou. E na negação de Nabal, o não de Nabal, na ação do não de Nabal, teve uma reação a Davi. Davi falou, vamos lá agora que eu vou matar. Nós cuidamos da família dele, agora que eu peço favor, ele fala que não. Quantos de nós já vivenciamos isso? Fazemos alguma coisa, quando a pessoa depois que a gente precisa, ela fala não, a gente se revolta. Agora ele vai ver, agora ele vai conhecer então o velho Adão. A gente se revolta, porque toda a nossa ação, ou toda a nossa realização para alguém, é sempre esperando algo em troca. O único que fez, que não esperou nada em troca, e mesmo assim deu, foi Cristo. E a gente continua. Aí Davi, vamos lá agora que eu vou matar ele.
E aí você conhece a história de Abigail, que entrou, intercedeu, e Davi não matou. Mas o interessante, que isso é no 1 Samuel 25, na 2 Samuel 11, Davi cai com Betseba, o homem correto, justo, rei, cai no pecado. E quando ele cai, parece que quando a gente cai, tem hora que a gente precisa cair do nosso orgulho, da santidade, para que Deus venha ministrar em nossos corações e o evangelho genuíno de Cristo entre nas nossas vidas. Não espere cair para que Deus ministre em você, porque depois que Davi caiu, em 2 Samuel 11, 2 Samuel também 16, logo mais na frente, Simeão começa a amaldiçoar Davi e apedrejar ele. E aí ele já não tem a mesma reação que ele teve com Nabal. Quando Simeão começa a apedrejar ele, a amaldiçoar ele, a reação dele já foi de um homem que tem a misericórdia, que tinha encontro com Deus de verdade. Porque quando Davi cai com Betseba, ele forma o Salmo 51. Senhor, tire tudo de mim, só não aparte de mim o teu espírito. Então Davi, no capítulo 16, ele estava cheio da presença. Ele viu o que era não ter a presença, e viu o que ter a presença. E quem está cheio da presença não vai transbordar ressentimento, mágoa, ódio. Davi virou e falou: os soldados queriam matar esse cara. Ele falou: não, deixa, quem sabe eu não mereço isso. A reação mudou, porque Davi estava cheio do Espírito Santo. O que você está cheio nessa manhã, irmão? Está cheio de si? Cheio do teu? Cheio das tuas razões? Cheio dos teus achismos? Ou você vai estar cheio da presença do Senhor? Ou nós vamos estar cheios da presença do Senhor? Porque, irmão, eu sei que Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Mas quando Jesus chega, é Cristo em nós, a esperança. Cristo em nós, não é a lei em nós. Claro, quando eu estou Cristo em nós, naturalmente eu consigo cumprir as obrigações da lei. E Mateus 5 vai dizer para a gente nas bem-aventuranças: feliz aquele. Quando Deus começa a falar bem-aventurado, está falando: você já viu? Isso tudo que eu falei, essa toda a introdução que eu quis trazer aqui é para falar para mim e para você nessa manhã. Nós somos nova criatura, irmão. Você nasceu de novo. Quem é batizado, irmão? Levanta a mão. Então você nasceu de novo. Para de dar desculpa. Isso era para o velho homem. Isso era no Antigo Testamento. Agora chegou o novo. Chegou o novo. Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito? Olha como ele traz para a gente, logo inicia. O Evangelho. O Evangelho que transforma. O Evangelho que traz salvação. O Evangelho de Cristo Jesus. Vocês ouviram o que foi dito? Sim ou não? Vocês ouviram, igreja? Olho por olho, o que a gente leu em Êxodo. Aí agora que ele vai trazer, 39. Mas eu lhes digo, quem está dizendo, irmão? Jesus, na bem-aventurança, com a multidão toda com ele, os discípulos todos, e Jesus está falando: vocês ouviram lá, mas agora eu estou dando um novo. Mas eu lhe digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro para ele bater também. Que loucura! Que loucura! 40, André? Até o 42. Se alguém processar você para tomar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2. A gente não quer nem andar do lado do irmão, né?
gente não quer nem andar 1 quilômetro, quanto mais 2. Pelo contrário, brigou, separa. A gente quer separar do casamento, a gente quer separar do irmão em Cristo, a gente quer separar do irmão, da família, a gente quer separar de tudo isso daqui, a gente quer separar de todo mundo, porque é mais fácil viver na lei. É mais fácil. Mas você não está na lei. Você entregou tua vida para Cristo. Você fez o batismo para Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Cristo Jesus. Morreu. Você fez um ato ali, ó, está morrendo a velha, está nascendo novo. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. É melhor dar do que receber. Mas a gente não. Bem-vindo ao Evangelho de Cristo. Bem-vindo, irmão. Ou a gente rompe para transbordar disso, ou a gente pega essa tesoura e começa a cortar tudo que está te prendendo, que não tem deixado você viver esse Evangelho. Não julgue, não condene, perdoe, solte. As 3 palavras que o seu pastor ministrou na primeira ministração desse ano. Eu só estou dando continuidade. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se pedir emprestado, empreste. Que loucura, pastor. Que loucura. E aí eu fico maravilhado com Gálatas 5. Eu trouxe 2 personagens aqui. Cristo na bem-aventurança. Eu trouxe nossa velha criatura querendo olho por olho, dente por dente, que é um evangelho, é o mundo de hoje. Mas é o mundo, irmão. O mundo lá fora faz o quê? Bateu? Levou. O mundo lá fora, a gente passa alguém, faz uma fechada pra gente, o teu coração tá cheio de quê? Na mesma hora, se alguém te fechar, tu fala o quê? Misericórdia. Vai em paz, abençoado. Não é assim que a gente faz? É, porque a gente está cheio do Espírito Santo. Mas o mundo, eles lá fora fazem diferente. Vai, seu filho da isso, filho daquilo. Aí quer fechar também. O cara te fechou, aí o que tu faz? Corta ele também, fecha. Quem já fez isso? É realidade, irmão. E a gente vem para a igreja para viver uma religião, porque a gente não muda os nossos comportamentos e as nossas atitudes. A gente está continuando vivendo o que no velho? A gente fez só um ato de descer nas águas, a gente vem fazer um ato religioso de estar no culto, mas mudança a gente não tem. Pastor, é fácil? Fácil eu não sei, mas com ele eu consigo. Se eu me encher dele, eu vou conseguir. Porque do que eu estou cheio, eu transbordo. Do que eu estou cheio, eu transbordo. Faça uma análise da tua vida agora. E se analisa o teu comportamento durante a semana, como a Gabi falou. Examine você agora, a tua semana, as tuas reações sobre as ações que você teve essa semana. Foi de quem está cheio da presença ou quem está cheio de si? Aí você vai lembrar do capítulo do livro do pastor. Tem alguém te olhando. E do que você está transbordando, tem alguém vendo também. E Gálatas 5, para a gente finalizar aqui com Paulo, que eu acho que, Paulo é o cara que mais bate, mais bate na lei, irmão. Eu não estou anulando a lei, porque Cristo não vem anular a lei, mas eu estou querendo botar Cristo na nossa vida, irmão. E olha o que o Paulo vai dizer, Gálatas 5, a gente vai ler bastante, praticamente o 5 todo, André. Vamos lá, do 1 ao 6 agora, André. Cristo nos libertou para que sejamos o quê? Realmente livres. Você é livre, irmão, de toda essa amargura, de todo esse passado. A gente precisa acreditar nessa palavra. Cristo nos libertou para trazer o quê? Liberdade. Para de ficar ainda preso a um jugo, irmão. Mateus 11:28, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Mas não é de ficar preso ainda a alguns julgos do passado nos prendendo. E o Senhor falou, eu te libertei. Por isso, continue o quê? Firme como pessoas livres
e não se tornem o quê? Escravos novamente. Paulo está falando, Cristo veio, te libertou de toda essa lei, mas você prefere continuar ainda vivendo preso ao teu passado, preso a essa palavra que falaram, preso a esse acontecimento, preso a esse medo, preso a essa inveja, preso a tantas outras coisas que o Senhor está falando. Eu já te libertei disso tudo, irmãos. E aí Paulo vai dizer, preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem que os circuncidem, então Cristo não tem nenhuma volta para vocês, valor para vocês. O que o Paulo está ensinando para a gente, irmão, prestem atenção, olha a entonação, prestem atenção. Se Paulo está falando para prestar atenção, é porque tinha gente sendo distraída por coisas erradas. Preste atenção, eu, Paulo, afirmo que se vocês deixarem o quê? Que o passado volte, então Cristo não tem nenhum valor para vocês. Vocês têm noção? Vocês conseguem entender isso? Se vocês têm atitudes passadas, vocês estão falando, Cristo não valeu de nada para mim. Se o meu comportamento ainda é do passado, é do velho Adão, e você está falando, a cruz não tem valor nenhum para mim. O que Cristo fez naquela cruz não tem significado nenhum para mim. Porque quando eu entendo o valor da cruz, irmão, eu quero matar a minha carne todos os dias. Eu posso até errar, mas aquilo tem que me trazer mágoa, tem que me trazer tristeza, na verdade, perdão. E Paulo está falando, então Cristo não tem nenhum valor para vocês, porque vocês continuam ainda presos ao passado, continuam presos. A cruz não é maior, Cristo não é maior na minha vida e na tua vida do que tudo que a gente viveu até hoje. Olha a nossa vida hoje, irmãos. Olha de onde Deus nos tirou, nos libertou. Olha que Deus já transformou. Ele está falando por causa da cruz, irmão. Mas se vocês querem viver, continuar vivendo a velha criatura, Cristo não tem valor nenhum para vocês. Aí ele vai dizer no 3, repito isto, mais uma vez, repito, mais uma vez, para qualquer homem que deixar que o circuncide, esse homem é obrigado a obedecer toda a... E é onde eu falo, às vezes a gente quer deixar ser circuncidado, para que a gente possa usar a lei, às vezes a gente quer voltar ao passado, para que a gente possa justificar a nossa carne, e Paulo está falando isso, não foi isso que eu ensinei para vocês, não é isso que a palavra diz para a gente. Isso muitas das vezes somos nós, homens, que queremos justificar os nossos erros, porque a gente não consegue seguir Cristo, fazer o que Cristo manda, e a gente quer amenizar, justificando com a lei. Mas Paulo está nos ensinando maravilhosamente que é Cristo em nós e não a lei. 4. Vocês que querem que Deus os aceite, por que obedecem à lei? Porque obedecem à lei, estão separados de Cristo, não têm a graça de Deus. Vocês que, de novo André, vocês que querem que Deus os aceite, porque obedecem à lei, estão separados de Cristo, não têm a graça de Deus. 5. Mas nós temos a esperança de que Deus nos aceitará, e é isso que esperamos pelo poder do Espírito de Deus, que age por meio da nossa fé. 6. Pois quando estamos unidos com Cristo Jesus, não faz diferença nenhuma estar ou não estar circuncidado, o que importa é a fé que age por meio do amor. 7. Vocês estavam indo tão bem. Eu acho interessante a Bíblia, é que Jesus veio para combater os fariseus hipócritas e a religião. Paulo, quando vem, o maior problema que ele tem é com os fariseus hipócritas e a religião, e até hoje nada mudou. E se a gente perceber, a gente se torna esse fariseu, esse hipócrita e esse religioso. Se a gente não perceber, a gente anula a cruz para viver a nossa vontade ainda. Vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês de deixar de seguir a verdade?
Quem convenceu vocês de deixar de seguir a verdade? Paulo está falando, quem está mandando vocês circuncidarem de novo se Cristo já veio? E eu falo para vocês, quem está mandando ser olho por olho, dente por dente, se Jesus está falando para você perdoar? Quem está enganando vocês? Falando ao contrário da palavra. Vocês estavam indo tão bem, quem convenceu vocês de seguir a verdade? 8. É claro que quem os convenceu não foi Deus, que os... 9, André. Como dizem por aí, um pouco de fermento fermenta toda a massa. O que nós temos ouvido, irmãos, que não é a Bíblia genuína de Cristo Jesus. O que nós estamos ouvindo, que o nosso comportamento não tem sido esse que Cristo nos ensinou. O que nós estamos ouvindo, que não tem mudado nossos comportamentos, não temos perdoado, não temos julgado, não temos feito o que o pastor nos ensinou no primeiro culto. O que nós estamos ouvindo, irmãos? Será que o que a gente ouve aqui, a gente sai lá fora e começa a ouvir mais coisas lá, que está corrompendo o que a gente tem ouvido? Paulo está falando, não estou entendendo. Eu prego, eu mostro para vocês, eu ensino vocês. E o que vocês têm ouvido que está mudando essa verdade? Paulo está falando, irmãos, é Cristo. É Cristo, é Cristo e é Cristo. Não é Paulo prega, Paulo rega, mas Deus deu crescimento. Não é mais nada, irmãos. Não sou eu, não é nenhum líder, é Cristo, irmão. É Cristo, irmãos. É a palavra do Senhor que tem que nos direcionar e nos conduzir à única verdade de Cristo, irmãos. Para de querer justificar nossas práticas, nossos erros com a lei. Paulo está dando um ensinamento. Olha o que ele vai dizer no 10. Mas eu ainda tenho confiança em vocês. A nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar da maneira certa. E também tenho certeza de que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. Porém, é tão interessante que esse homem será castigado por Deus, e a gente fala, aleluia, glória a Deus. Mas será que não somos nós esse homem? Que temos distorcido a palavra de Deus? Será que esse homem não pode ser eu e você? Que vem uma quarta-feira para o culto, um domingo para o culto, uma quinta parcela, tem roupa de crente, tem Bíblia de crente, mas o comportamento não é de Cristo? Será que não somos nós esse pouquinho de fermento também? Que temos fermentado outras pessoas com o que a gente pensa, com o que a gente acha? Olhando para a Bíblia e falando, não é bem assim não, na verdade é assim. Será que não somos nós esse pouquinho de fermento também? Será que Paulo também não está falando para a gente? Quem eu tenho sido? Do que eu estou cheio? Porque se eu estiver cheio de fermento, eu vou transbordar fermento. E Paulo está dizendo, mas ainda eu tenho esperança. Será que ele for, será castigado por Deus? Então se é eu, se é você, irmão, que a gente mude hoje e siga o verdadeiro evangelho de Cristo. Que seja se ensina ou não na nossa vida, amém? Porém, irmãos, se é verdade o que eu continuo a anunciar, que a circuncisão é necessária. Porém, irmãos, se é verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que é que eu sou perseguido? Olha o que Paulo está trazendo naquele contexto. Paulo está falando, eu estou sendo perseguido porque eu estou pregando a verdade de Cristo, mas eles querem ouvir a mentira, eles querem ouvir a lei, é isso. Muitos estão aqui sentados querendo ouvir o que deseja no coração, na vontade, e não querem ouvir a verdade de Cristo, irmão, porque a verdade vai nos transformar e vai nos confrontar. A verdade vai fazer a gente dar outra face, a verdade vai fazer a gente perdoar, a verdade vai fazer a gente andar 2 quilômetros quando a gente não quer andar nenhum. Mas é mais fácil chegar para você e falar assim, não deu certo, separa.
realmente esse irmão não serve para andar contigo não, sai de perto dele. É mais fácil viver assim. É o que Paulo está falando. Se eu pregasse o que vocês quisessem ouvir, eu não estava sendo perseguido. Os apóstolos não têm sido perseguidos e não tinham morrido como morreu. Porque todo religioso não morre, irmão. Mas quem prega a cruz de Cristo, ele precisa morrer. Porque para ser religioso não precisa de cruz, então não precisa morrer. Mas para ser discípulo de Cristo, pegue a sua cruz, negue a si mesmo, pegue a sua cruz, negue a si mesmo. Ele não está falando pegue a sua cruz e negue o seu irmão, pegue a sua cruz e negue a si mesmo. Pegue a sua cruz, negue o teu eu, negue a tua vaidade, negue as tuas dores e siga-me, Jesus. Paulo está falando, se eu tivesse pregado isso, se eu não tivesse pregando isso, ninguém estava me perseguindo, ninguém estava falando mal de Paulo, ninguém estava falando mal dos discípulos. Tem alguém falando mal de você, irmão? Tem alguém te perseguindo? Se ninguém está te perseguindo, ninguém está falando mal de você, você é mais um religioso e mais um fariseu que está sentado aqui me olhando. Porém, irmãos, se a verdade que eu continuo a anunciar que a circuncisão é necessária, por que sou perseguido? Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para... Olha o que o nosso Paulo ensina. Se eu anunciasse isso, então a minha pregação a respeito da cruz de Cristo não causaria dificuldade para... Então Paulo está falando, a cruz causa dificuldade. Pregar a cruz de Cristo e viver a cruz causa dificuldade. Lamento te informar, irmãos, mas é difícil seguir a Cristo, mas vale a pena. Mas vale a pena, irmão, mas vale a pena, porque quando eu decido seguir a Cristo, o Espírito Santo vem, me fortalece e começa a fazer a obra dele dentro de mim. Quando eu decido abrir o meu coração para ele falar, muda, transforma, e aí você vê o traficante virando pastor, o viciado largando, o adúltero mudando, aí você vê a mulher prostituta agora evangelizando, aí você vê o poder de Cristo aperfeiçoando. Então olha para o lado aí e vê que tem alguém sendo aperfeiçoado por esse amor de Cristo. Glória a Deus, cara. 12. E quanto a esses homens que andam perturbando vocês, eu gostaria que eles se castrassem. Eu gostaria que se castrassem de uma vez. 13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Posso ver um glória a Deus, um aleluia de quem é livre, irmão? Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Nessa hora, pouquinho a gente dá glória, né? Pouquinho a gente dá glória. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. E livre dessa natureza humana, pecaminosa, que quer dente por dente, olho por olho. Ele não está falando que Cristo te libertou para você pecar, não, ele está falando o contrário. Cristo te libertou para que você viva a vida de Cristo. Antes você estava preso a uma lei, a um pecado. Ele está falando agora, você tem Cristo.
para te ajudar a vencer esse pecado e conseguir cumprir a lei. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Fala para o teu irmão aí, sem desculpa, irmão. Mas fala com vontade, sem desculpa. Você é nova criatura. Cristo vive em você. O Espírito Santo habita em você. O fruto do Espírito é em você. Isso. Pelo menos profetize, irmão. Pelo menos profetize. Pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam o quê? Uns aos outros. 14. Pois a lei inteira se resume em um mandamento só. Você pode ler para mim? Ama os outros como você ama a si. 15. Mas, ó Paulo, mas, se vocês agem como animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado, para não acabarem se... Como a gente começou isso? Caim e Abel. E a gente muitas das vezes parece animais selvagens, um querendo matar o outro, um querendo enforcar o outro. Eu sei que tem hora da vontade, né, irmãos? De enforcar o marido, né? De enforcar a esposa, de enforcar os filhos. Mas aí vem o Espírito Santo e fala: opa, esqueceu? A velha criatura ficou para trás, eis que fez tudo novo. Irmão, já não é mais. Eu sei que o teu filho te irrita, mas aí não é você gritando, tacando chinelo, tacando tudo em cima dele, que você vai demonstrar que você é uma nova criatura. A nossa reação não tem a ver com a ação do nosso próximo. A nossa reação tem a ver com o fruto do Espírito que habita dentro de nós. A nossa reação tem a ver com o que a gente está cheio. E eu lamento lhe dizer, a começar por mim, eu vejo uma igreja cheia de si, cheia de egoísmo, cheia de orgulho, cheia da lei, mas vazia de Cristo. Hoje eu continuo vendo, se Paulo estivesse aqui, estaria da mesma forma, sendo apedrejado. Se Cristo chegasse aqui hoje, começasse a pregar o que ele pregou há 2000 anos atrás, nós crucificaríamos Jesus. Nós crucificaríamos Jesus, porque a gente não ia entender. A gente não ia entender ele conversando com aquela mulher samaritana. A gente não ia entender. A gente julga hoje, mas ia falar igualzinho se ele soubesse que essa mulher é pecadora. Bom, a gente fala isso hoje. Olha lá, fulano, já está andando com o ciclano, olha lá, maior pecador, todo errado. A gente não entendeu, irmão. É porque é misericórdia do Senhor, porque a gente não entendeu o Evangelho de Cristo. A gente não entendeu. E esse Evangelho é difícil de ser aceito muitas das vezes. Se Cristo está aqui hoje, a gente continuaria tacando pedra. Duvido que a gente faria igual a ele, cheio de acusador, foi pego em adultério. Apedreja? Por muito menos a gente apedreja o nosso irmão. Por muito menos a gente está na rede social detonando um monte de gente. Por muito menos. Se Cristo estivesse aqui hoje, a gente estaria: solte Barrabás e crucifique Cristo. Falei qual aí, André? No 15? Bota o 16, André. Quero dizer a vocês o seguinte: esse é o meu conselho para a igreja do Senhor. Quero dizer para vocês o seguinte: o que Paulo disse para a igreja de Gálatas, eu digo para vocês nessa manhã. Deixem que o Espírito de Deus
dirija a vida de vocês. E não obedeça aos desejos da natureza humana. Deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, a nossa vida. Deixem. Vai doer? Vai. Vai fazer o que tu não quer? Vai. Mas vai ter uma transformação, não somente na tua vida, mas quem está em volta de você. Ele transformou a vida de 12 homens. 12 homens transformados, transformou a vida de uma nação. E nada mudou até hoje, irmão. Bota no 24 e 25, André. As pessoas que pertencem a Cristo. Quem é de Cristo, irmão? As pessoas que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a natureza humana delas junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. 25. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Eu sei que cada um reage de um jeito, mas nesse versículo aqui agora, eu vejo como é interessante, como a gente eu falei que o Espírito de Deus que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Eu contei, irmãos, eu sei que tem pessoas que cada um reage de uma forma, mas eu contei que 3 pessoas levantaram a mão. Não precisa levantar não, tá? Não quero que ninguém levante a mão não. Mas como a gente ainda é místico, como a gente é idólatra, religioso, porque quando a gente fala, irmãos, hoje Deus vai transbordar, teus celeiros vão encher, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo, irmão, não está errado não de dar aleluia, mas é uma mão levantando, é um glória a Deus, é um, porque a gente está apegado. Mas quando eu libero uma palavra que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida, quando ele está dizendo que a nossa dependência total seja sobre esse Espírito que habita em mim, eu não consigo entender. Esse é o Evangelho, esse foi o que Deus colocou no meu coração. E que o transbordar de Deus na minha vida e na tua vida esse ano, se tiver que ser no financeiro, se tiver que ser na faculdade, no trabalho, acho que o transbordar de Deus seja a nossa vida no Espírito. Porque se eu transbordar do Espírito de Deus, irmão, eu tenho certeza que eu vou estar tocando muito mais pessoas do que eu dar um cheque de 1 milhão para ela. Eu sei que se eu transbordar na vida das pessoas, cheio do Espírito de Deus, quando alguém me dá um tapa, alguém agir de uma forma ruim comigo, e eu conseguir ter uma reação que Cristo teve, eu sei que eu vou impactar muito mais a vida daquela pessoa do que eu der um carro, que eu der uma casa para ela. Porque aquilo ali vai marcar a vida dela para sempre. E eu tenho certeza que aquilo ali ela vai fazer igual também. Porque foi isso. Cristo não deu riqueza nenhuma, nenhum apóstolo foi rico. Nenhum apóstolo morou nenhum apóstolo teve melhor carro, melhor nada. Pode ter, eu também quero ter. Não estou falando, meu pastor tem, não é isso. Eu estou querendo dizer para você, o que mais impactou para a gente estar aqui, não foi o que eles tiveram de coisas materiais, mas foi a presença de ser cheio do Espírito Santo. O que eles transbordaram foi a presença de Deus. E diante de toda a história do Evangelho, toda a história da Bíblia, o que mais impactou, os homens que mais chamaram a atenção,
foi aqueles que transbordaram da presença de Deus. John Wesley ficou conhecido, não foi porque ele teve muita coisa, mas ele ficou conhecido, foi com a marca que ele deixou no quarto dele, de tanto que ele orava. Quando falava dele, falava, não, quando ele passava aqui, a presença era tão forte. Que esse ano, irmãos, essa presença possa nos encher. Que esse ano essa presença possa fazer a gente transbordar, irmão, do amor, da graça deles. E quando eu falo de amor, não estou falando da gente não deixar de corrigir, não deixar de confrontar, não. O confronto é necessário para todos nós, para o crescimento. Mas o confronto da verdade, da palavra genuína, da palavra reta e eficaz. Então hoje, o que eu desejo, o que eu peço ao Espírito Santo, é que vocês tenham uma vida de verdade com Deus. Que vocês entendam que o véu já se rasgou, irmãos. Que o acesso está liberado. Que nenhuma religião escravize mais vocês. É Cristo, irmãos. É Cristo. O verdadeiro evangelho é Cristo. E é o que Ele nos ensina. Ame. A lei se resume a amar uns aos outros como a si mesmo. Sejam cheios. Transborde de Cristo. Transborde. Pastor, como eu sou cheio? Ouvindo a palavra, meditando na palavra, se enchendo da palavra. Fique 12 horas estudando, fique 12 horas de louvor. Cara, gasta a tua vida servindo a Deus. Se enche, irmão. A gente se enche de tanta besteira desse mundo, de tantas coisas vazias. Ontem mesmo foram 3 horas correndo, é coisa saudável, é. Mas Ele mesmo vai dizer lá em 3 João, espero que esteja tão bem fisicamente como esteja espiritualmente. Nós corremos 2 horas ontem, 3 horas, 2 horas e pouco. Mas não será que demos? Será que demos, Caio? Será que demos, Alex? 3 horas ontem de estudo para Deus? Será que demos ontem 3 horas de louvor para Deus? Será que demos 3 horas da palavra, da busca? Não damos. E depois queremos vencer as raízes de rejeição, de inveja, de mágoas. A gente não vai vencer se a gente não estiver cheio do Espírito. Não fique triste. Pastor, não consigo. Porque você não se encheu. A gente ainda não conseguiu vencer algumas guerras nossas internas, porque a gente ainda não se encheu por completo de Cristo. A gente está querendo se encher da faculdade, do trabalho, para conquistar, para mostrar que a gente venceu. Muitos, irmão, que falaram, tiveram palavras negativas, hoje querem estudar, dedicam a vida estudando, trabalhando, conquista carro, casa, tudo para falar assim, viu? Falou que eu não ia ser nada. Continua sendo nada. Continua vazio. Você só vai transbordar isso aí. E ainda pior, ainda vai fermentar outras pessoas serem igual a você, não serem curadas. Queria orar pela vida de vocês. Queria só que vocês ficassem de pé, botassem a mão no coração de vocês. Espírito Santo, somos dependentes da Tua presença, Senhor. Você mesmo diz que sem Ti nada podemos fazer. Você disse para Paulo que a Tua graça bastava. Então, Espírito Santo, estamos no ano do transbordar, Senhor. E transbordar tem que estar cheio. Então nos esvazie nessa manhã, Senhor. Nos esvazie nessa manhã de todo o nosso eu, Pai. Nos esvazie nessa manhã de todo o nosso egoísmo, de todo o nosso orgulho, de todo o nosso achismo. Nos esvazia nessa manhã de toda a dor, Senhor, de todo o ressentimento, de toda a mágoa do passado. Nos esvazia, Espírito Santo.
Ministre nossos corações nessa manhã, Espírito Santo. Tua palavra diz que nós lemos aqui, do homem bom, desse coração saem coisas boas. Cada um que está aqui nessa manhã, Senhor, não pode ter chegado ainda a essa plenitude, mas ele está buscando ter um coração bom. Então ajude ele nessa manhã, Espírito Santo. Traga a verdade do teu evangelho. Quebra toda agora, anula toda agora mentira, Senhor. Toda fábula, Senhor. Toda mentira disfarçada de verdade que eles ouviram, Senhor. Que teu Espírito nessa manhã conduza a verdade de Cristo, aquele que traz vida, aquele que restaura, aquele que cura, Senhor. Espírito Santo, nos enche. Coloque a vontade de te adorar. A tua palavra diz que até a vontade de adorar vem de ti, Senhor. Ah, Espírito Santo, no secreto do nosso quarto, no secreto do nosso dia a dia, visita-nos, toca-nos, abre os nossos olhos espirituais, Espírito Santo. Tira todo o cisco, toda a trave que tem impedido a gente de enxergar a tua verdade. Cega, Senhor, nos cega para as coisas desse mundo, Senhor. Nos cega para as coisas que nos tiram da tua presença. Nos cega desse tempo tão corrido, Senhor, dessa internet que tem roubado a nossa atenção. Traz um tempo novo, Senhor. Queremos transbordar da tua presença. Queremos transbordar da tua essência. Queremos transbordar do teu fruto. Queremos transbordar da tua paz, do teu amor, da tua alegria, do teu domínio próprio, da tua compaixão. Nos enche, Senhor, por amor do teu nome, Espírito Santo, nos enche, nos perdoa, tem misericórdia de nós, Senhor. Não queremos mais crucificar o Senhor com as nossas atitudes e comportamentos. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em ti, Jesus. Se esvaziou, mesmo sendo Deus, se humilhou. Venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo. Nos visita, Senhor. Quebranta todo o coração, Senhor, para que onde possamos vivenciar e viver a tua presença. Queremos ser como esses homens, Senhor, que o simples presença, as pessoas sintam a tua graça. Que onde botar a planta dos nossos pés, ambientes sejam mudados, não porque vamos falar, mas porque a tua presença chegou, Senhor. Ambiente onde pessoas estão acostumadas com as ações, com as reações de pessoas que bateu, levou. A tua presença, a minha presença, a presença dos meus irmãos seja diferente. Que a partir de hoje, Senhor, na minha casa, no meu trabalho, na minha faculdade, aonde eu estiver, Senhor, eu não preciso abrir a minha boca, porque o teu Espírito vai estar comigo. As minhas reações vão ser diferentes a partir de hoje, Senhor. Eu vou carregar a cruz. A cruz vai estar comigo no meu trabalho.